Olá, vamos conversar mais um pouco sobre mediunidade? Eu queria colocar para vocês uma questão que é o seguinte: quando que você procura um centro, quando você procura um psicólogo e quando você procura um psiquiatra? Normalmente, um centro você procura quando você está querendo saber sobre a questão da mediunidade, porque você já está tendo alguns sintomas da mediunidade, você já está vendo coisas, ouvindo coisas e tem experimentado algumas oscilações emocionais, e isso está incomodando, está perturbando a sua vida. Aí é a hora de você procurar um centro, porque o centro espírita ele vai ter assim, uma boa explicação sobre isso, tem muita coisa escrita sobre isso, e você vai ter ali um ambiente onde você vai poder entender esse tipo de fenômenos, né, que impressionam, que despertam aí a sua curiosidade ou até a sua preocupação. Agora, quando você chega num centro, você vai perceber que, junto com as suas questões aí de ordem espiritual ou mediúnica, você tem as suas próprias questões que têm a ver com a vida. Você tem as suas preocupações, você tem os relacionamentos com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com o seu parceiro ou parceira afetiva, você tem as suas ansiedades, as suas preocupações. E normalmente, quando você procura colocar isso dentro de um grupo de estudo espírita, ou mesmo dentro daquele serviço do atendimento fraterno que os grandes centros normalmente têm, você vai encontrar pessoas que vão te aconselhar numa direção moralista, quer dizer, vão te aconselhar a como que você deveria sentir, pensar e agir de acordo com os dogmas ou com as regras de uma compreensão espírita da vida. Essa compreensão é adequada, com certeza. Agora, ela não considera a dificuldade que a pessoa tem de se comportar nessa direção, justamente porque a pessoa está vivendo os seus problemas pessoais, que são muito de fundo emocional e cognitivo. Então, nesse momento em que você vai precisar conversar sobre as suas questões emocionais, é melhor que você procure um psicólogo, porque ele é aquele que vai te ouvir, ele vai considerar aquelas suas questões de infância, de namoro, de trabalho, de ansiedade, de preocupação, de casamento, seja o que for, né? Porque vai te ajudar você a compreender e a se posicionar diante dessas coisas todas. Mesmo que o psicólogo em questão não acredite nas chamadas questões espirituais, porque a maioria deles não acredita nisso por uma questão de vício de formação, vai ser importante ter alguém que te ajude a compreender os seus sentimentos e as suas emoções. Porque uma vez você mais tranquilizado em relação aos seus sentimentos e às suas emoções, vai ser mais fácil você chegar diante de uma doutrina espírita, se for o caso, e entender como que você deveria se comportar em relação aos múltiplos aspectos da sua vida, porque você já vai ter a sua interioridade quietada em relação a essas coisas todas. Então não vai esperar que um ambiente espírita, que vai te orientar no sentido espiritual e mediúnico da vida, te ajude a resolver as questões emocionais que você às vezes carregou a vida inteira. Isso aí vai ser o trabalho do psicólogo. Um outro ponto é quando o indivíduo apresenta um nível de ansiedade ou de depressão ou de turbulência emocional muito acentuado, que isso também muitas vezes ultrapassa aquilo que o psicólogo vai poder fazer, porque o psicólogo trabalha com a palavra, trabalha com relaxamento, trabalha com visualização, ele tem
uma gama de técnicas diversificadas conforme a sua orientação. Mas em algumas condições de excessos, o psiquiatra vai ser necessário, porque vai existir aí a medicação ansiolítica, antidepressiva, a medicação que vai inibir os processos aí de delírio, de surto. Então, em casos extremos, o psiquiatra vai ser necessário para aquietar os excessos da turbulência emocional. Algumas vezes, o trabalho combinado nessas três direções será muito útil, em que o centro vai colocar ali as informações sobre o mundo espiritual, sobre as experiências espirituais. O psicólogo vai ajudar a pessoa a se entender diante da sua família, do seu trabalho, do seu relacionamento amoroso, diante das suas próprias emoções, e o psiquiatra vai poder ajudar com a medicação psicofarmacológica a conter os excessos dessas emoções e dessas condições todas, enquanto a pessoa não tiver o grau de compreensão pessoal que vai ser dado pelo trabalho psicoterapêutico. E, enquanto isso, a pessoa vai poder fazer a sua evolução dentro de uma doutrina espiritual que orienta sobre a vida e a transcendência da vida e as suas próprias questões das experiências espirituais, para que essas possam fazer uma parte integrante da sua vida. O objetivo todo é que uma pessoa possa ter uma vida normal e equilibrada e expandida com a sua compreensão espiritual dada pelo seu entendimento de uma doutrina espiritual e pela compreensão dos fenômenos mediúnicos que ela possa vir a ter, ok? Vamos continuar com esses e outros assuntos numa próxima conversa. Até lá!